capacidade, irmão. O homem, ele não tem a inteligência suficiente para escrever esses acontecimentos, irmão. Não tem. Tá tudo se cumprindo, as coisas estão aí, estão acontecendo. As coisas estão se cumprindo. Tá ou não tá? Então é isso, ó. A pessoa só não entende se não quiser, irmão. Porque não tem, acho que não tem como Deus ele ser mais claro que isso. Acho que tem, né? Mas não é possível, irmão, que a pessoa não entenda dessa forma. Claro, cada um tem a sua perspectiva religiosa, não quero exagerar aqui, né? Cada um tem a sua interpretação para isso tudo. Tem pessoa que no momento que está acontecendo tudo isso daí, irmão, tá vivendo uma vida de promiscuidade, não está nem aí para o que está acontecendo, irmão. Né? Mas eu não consigo negligenciar. Uma pessoa que tem um mínimo de fé, que acredita o mínimo na palavra de Deus, irmão, vai olhar para esses acontecimentos e falar, meu, deixa eu pôr a casa em ordem, porque deixa eu consertar a minha vida aqui, deixa eu ajeitar o que está acontecendo, porque Jesus está às portas, irmão. Jesus está à porta. Por que que ele não voltou ainda? Irmão, ainda tem muita coisa para se cumprir. Tem muita coisa para se cumprir. E vai acontecer, irmão, vai se cumprir. Não existe uma palavra que sai da boca de Deus que volta vazia. Tudo que Deus ele fala se cumpre, irmão. Tudo que Deus ele fala acontece. Não existe uma palavra que sai da boca de Deus que volta vazia. Não existe. Por isso que eu vejo da seguinte forma. Abraça seus filhos. Vai para a igreja, irmão. Vai buscar Deus. Lê Bíblia. Pega a profecia, lê. Pega a palavra, lê. Ame quem está do seu lado. Ama teu próximo. Se dedique. Faça o que é certo. Faz o bem, irmão. É como diz a palavra. Faz o bem. Aí você vai comer o melhor, irmão. Entendeu? Vai comer o melhor. Mas o apóstolo Paulo lhe diz que aquele que espera por Cristo só nessa terra é mais do que o miserável. Porque eu falo para você o seguinte, irmão. Quando a gente vê o que está acontecendo no mundo aí fora, irmão, tudo isso que aconteceu lá no Oriente Médio, lá, esse massacre aí, irmãos. Irmão, sinceramente, irmão, é de perder a esperança no mundo mesmo, irmão, porque você vê o nível de maldade que o ser humano chega, irmão. E não adianta você olhar para aquelas pessoas e achar que elas são diferentes de nós. São não, irmão. Qualquer pessoa pode se transformar naquele que está lá do outro lado lá, irmão. Qualquer um pode se transformar naquilo ali. Basta abrir a porta para o mal, irmão. Se você está vendo a personificação da maldade, irmão. Você está vendo a personificação do mal. O que nós estamos vendo que está acontecendo aí fora é a personificação da maldade. É o mal encarnado. E como é que ele faz isso? Como é que ele se expressa? Como é que ele se expressa? Ele se expressa porque ele influencia o espírito humano. E o espírito, ele se expressa pela alma e pelo corpo. O homem ele é feito de 3 coisas. Ele é corpo, alma e espírito. O espírito, ele se manifesta pelas 2 coisas. Pela alma e pelo corpo. Satanás é espírito. O diabo é espírito. E ele se manifesta através do espírito humano. Porque quando ele incita, quando ele lança setas, ele influencia pelo espírito humano. Porque ele não é feito de carne e osso. Ele é feito daquilo que é invisível. Ele é feito do imaterial. Ele é criado como espírito. E ele influencia o espírito humano. E o espírito humano se expressa pelo corpo. E de que forma ele se expressa? É só você olhar para as notícias. É só você abrir a sua rede social e procurar saber o que está acontecendo no mundo. Aí você vai ver como ele se expressa.
E o que isso tem a ver comigo? Irmão, uma pessoa longe de Deus, é claro que você não estou dizendo isso, né? Eu vou falar de mim. Se eu estiver longe de Deus, irmão, se eu estiver longe do Senhor, tudo pode acontecer, irmão. Tudo pode acontecer. Da mesma forma, se eu estiver com Deus, tudo pode acontecer. Mas eu digo que longe de Deus você é um alvo fácil. Se eu estiver longe de Deus, eu sou um alvo fácil. Eu sou um alvo fácil. Se eu estiver longe do Senhor, você estiver longe do Senhor. Porque da mesma forma, o Senhor, Ele é Espírito. E como Ele diz, que Ele busca aqueles que o adorem em Espírito, em verdade. Quando você se liga a Deus pelo Espírito, o Espírito Santo, Ele se expressa pelo seu corpo. E quando Ele se expressa pelo seu corpo, Ele cura, Ele sara, né? Ele abre portas, Ele prospera, Ele salva, Ele perdoa. Por isso que a palavra diz, cuidado com o imaginário, cuidado com a imaginação. O inimigo de Deus gosta de agir pela imaginação. Ele gosta de agir por expressões humanas. Ele não consegue fazer com que uma pessoa, ele não controla a pessoa. A pessoa influenciada em espírito acaba sendo dirigida daquela forma, daquela maneira. O que nós estamos vendo acontecer no mundo é a personificação da maldade, irmão, por intermédio do homem. É assim que nós devemos compreender. Porque Deus quer a salvação de todos. Deus quer a salvação do judeu, Deus quer a salvação do palestino, Deus quer a salvação do brasileiro, Deus quer a salvação do americano, Deus quer a salvação do russo, Deus quer a salvação do ucraniano. João 3,16, tudo se resume a João 3,16. Deus, Ele amou de uma tal maneira, irmão, que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus quer? Salvação para todos. Salvação para todos. E infelizmente o homem, se ele deixar ser levado pela incitação espiritual do mal, a mesma coisa que está acontecendo lá pode acontecer em nossa vida, irmão. O mal, ele quer se manifestar assim. Nós sabemos, Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida com o quê? Abundância. Mas Satanás, ele veio para quê? Matar, roubar e o quê? Destruir. Você quer um exemplo melhor do que está acontecendo? Quer um exemplo melhor do que esse, né? Do que está acontecendo? Olha só. E subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. E sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Jesus. É no momento em que tudo parecer não ter saída, irmão. É no momento que tudo parecer que não vai ter jeito. É nesse momento que o Senhor aparece. É nesse momento que o Senhor chega. E Ele vai se santificar nos olhos dos inimigos de Israel. E nos inimigos do povo de Deus, irmão. É claro que é uma interpretação, né? É uma interpretação. A Bíblia nos dá margem para enxergar dessa forma. Mas nós podemos enxergar a vitória, essa vitória, com a cruz. A gente vê assim também, não vemos? A determinação, que é como nós enxergamos a palavra de Deus, determinamos aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário, pode ser interpretado aqui, pode ser visto aqui também. No momento que você se sente mais sozinho, doente, vulnerável, depressivo, abandonado, ferido pelos inimigos, nesse momento Deus aparece. Quem? Jesus. Da mesma maneira. Tudo se resume a Cristo, tá? Tudo se resume a Jesus. Mas eu não posso ignorar o que está acontecendo, porque nós estamos aqui ainda. Nós estamos aqui ainda. Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja. Nós estaremos no céu, irmão, com o Senhor. Por toda a glória, por toda a eternidade. Nós desfrutaremos por toda a eternidade de algo que Deus preparou, que nunca subiu no coração do homem.
que nunca ninguém, a mente mais criativa desse mundo, pôde imaginar. Ninguém sabe o que Deus tem preparado, irmão. Ninguém sabe. Deus está preparando algo tão grande para os seus filhos, irmão. Algo tão maravilhoso. Algo tão impressionante. Que a gente não sabe o que é, irmão. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nunca subiu no entendimento humano o que Deus ele tem preparado, irmão. O que Deus tem é coisa muito grande, irmão. Não é coisa de religiões, não, irmão. O que Deus tem preparado não é coisa de religião, irmão. O que Deus tem preparado é uma coisa enorme, uma coisa muito grande, irmão. É uma coisa que não cabe dentro da nossa mente humana. Não adianta você tentar imaginar o que Deus tem, porque você não sabe. Ninguém sabe, ninguém imagina. Só que aqui nós precisamos fazer por onde? E como é que é fazer por onde? Né? O que é fazer por onde? Fazer por onde é procurar saber o que Deus quer de nós. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim. É isso. Vamos procurar saber. Vamos procurar saber, vamos procurar entender. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos ajudar a chegar lá. Olha só, versículo 17. Assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelos ministérios de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram, largos anos que te traria contra eles? Irmão, isso aqui é uma coisa impressionante, irmão. Isso aqui é uma coisa impressionante, irmão. Você está entendendo o que o profeta está falando, irmão? É como se o profeta estivesse falando dele mesmo no futuro, irmão. É como se o profeta tivesse... Ele é o profeta. Ele é o profeta. E olha só, irmão, se você parar para entender a Bíblia, irmão, se você parar para pensar um pouco nas palavras da Bíblia, irmão, a Bíblia é um livro atemporal, irmão. Deus é dono do tempo, irmão. Deus inventou o tempo, Deus domina o tempo, irmão, com uma maestria tremenda, irmão. Deus domina o tempo de uma maneira artesã, irmão, é algo que impressiona. Olha o que Deus, olha só o profeta falando dele no futuro. Olha o que ele diz, ó. Assim diz o Senhor Jeová. Lembrando que quando se fala de profecia, está falando do futuro, certo? Profecia é isso. O profeta fala do futuro. Amém? Então o profeta está falando do futuro. Olha só. Assim diz o Senhor Jeová. Não és tu aquele de quem eu disse dos dias antigos, pelos ministérios de meus servos, os profetas. O profeta está falando dele mesmo no futuro. É como se a gente estivesse falando hoje. Olha lá, o profeta está falando, hein? É o que eu estou fazendo aqui, é o que nós estamos falando. É o que nós estamos fazendo. Isso é tremendo, irmão. Isso aqui é, olha, é só uma pessoa que não é claro que é com o Espírito Santo, né? Eu não quero aqui de forma nenhuma ofender, peço desculpa, mas, irmão, é que a gente fica tão, irmão, o negócio é tão tremendo, irmãos. É uma coisa assim que ele está falando dele no futuro, irmão. Ele está falando dele como se ele estivesse no futuro, falando dos profetas que eram do passado, que é ele. Ele é o profeta que está falando. Mas quando Deus ele fala, Deus ele é atemporal. O que significa isso? Que a palavra de Deus ela é válida, não importa o tempo. A palavra de Deus ela é válida, não importa o momento. A palavra do Senhor ela é válida no futuro, no passado, no presente. Ela vai ser válida no céu. A palavra de Deus, irmão, ela é a palavra de Deus, é algo que o homem não tem mentalidade para isso, irmão.